vamos iniciar mais uma aula. Hoje vamos falar de grupo quociente. Bom, na aula passada eu comentei com vocês sobre as classes laterais, né? Nós podemos ter aqui, digamos que eu tenho o grupo G e aqui um subgrupo H e pegamos um elemento em G. Então, nós mostramos que as classes laterais à direita e à esquerda, em geral, são distintas, tá certo? Mas agora nós vamos olhar o caso onde essas classes laterais são iguais, ou seja, se eu tomar aqui um subgrupo de G, então, se todas as classes laterais à esquerda e à direita de G são iguais, coincidirem, então nós vamos poder definir o grupo quociente. Então nós vamos definir o conjunto G quocientado por H, né, que depois, mais à frente, vamos chamar isso aqui de grupo quociente, né, mas por enquanto vamos chamar isso de conjunto. Conjunto de G quocientado por H, que é o conjunto de todas as classes laterais de G em relação ao subgrupo H. Aqui o A pertence a G. Bom, primeiro, por enquanto, vamos colocar somente essa classe, né, como fosse as classes laterais à esquerda. Mas, como nós vamos querer que as classes laterais sejam iguais, então vai acontecer, né, se eu colocar essa, eu estou representando todas as classes laterais, tá bom? Aqui, então, nós chamamos esse aqui o conjunto de todas as classes laterais do grupo G com relação ao subgrupo H. E só para lembrar, olha, no conjunto dos inteiros, nós, em relação à adição, né, o grupo aqui dos inteiros, lá nós tínhamos H igual a 4Z, isso foi na aula passada. E então nós pegamos, né, então, Z quocientado por 4Z, o conjunto das classes laterais é o 0 mais H, ou melhor, a classe 0 mais H, 1 mais H, 2 mais H e 3 mais H. Lembram que só eram essas classes, essas 4 classes, e né, eu comentei que essa classe aqui podemos identificá-la como 0 barra, esta como 1 barra e assim por diante. Então, esse conjunto, se vocês lembrarem, esse conjunto é o conjunto Z4, né? Que é o quociente de Z pelo anel 4Z, né? Ou subanel 4Z. Bom, mas isso aqui por enquanto não vamos comentar. O que eu queria mostrar aqui para vocês, que este é o conjunto das classes laterais de Z em relação a este subgrupo aqui. Bom, então, aqui nós vamos colocar agora essas classes laterais. Aqui, um outro exemplo, nós vamos considerar o S3, né, com a operação composição, e o subgrupo H, que é igual, aqui, nesse caso, ele vai ser formado por esses três elementos. Então, nós vamos ter que a identidade operada com H vai ser o próprio H. Alfa operado com H é igual ao próprio H. Né? Isso vocês podem fazer essas contas, né? Pega a identidade e multiplica por todos os elementos de H, vai ser o próprio H. Aqui alfa também, quando eu operar, vão ser o próprio H. Alfa ao quadrado operado com H também é o próprio H. Beta operado com H é beta. Beta alfa e beta alfa ao quadrado. Esse já é diferente de H. Agora, beta alfa operado com H vai ser esse próprio, né, o beta H, e o beta alfa ao quadrado operado com H é a própria classe
beta H. Certo? Então veja bem aqui, quantas classes distintas nós temos? Nós temos só a H e essa aqui, beta H. Bom, então o conjunto de, no caso aqui, S3 quocientado por H é formado por esses dois elementos, H e beta H. Tá bom? Então o conjunto das classes laterais à esquerda de H em relação, ou melhor, de S3 em relação a H é formado por esses aqui, tá bom? E aí vocês podem verificar que as classes laterais à direita, né, de H em relação a S3 também coincidem com essas aqui. Veja bem, agora nós vamos considerar esse grupo, um grupo qualquer. Aqui nós vamos pegar um subgrupo H e dentro desse conjunto quociente nós vamos definir uma operação binária, né? Então nós vamos definir uma operação das classes de né, as classes laterais de G por H nele mesmo. Então vamos operar essas classes. Veja bem, aqui nós vamos ter, digamos que nós temos o par as classes A vezes H e aqui uma classe BH, certo? E aí essa operação vai ser da seguinte forma: AH operado com BH, isso vai ser igual a A operado com B vezes H. Então nós vamos definir desta forma esta operação binária, né? Essa operação estrela. Só que não, eu poderia, vamos definir de outra forma, porque aqui eu já estou falando essa operação estrela. Aqui eu vou colocar uma operação, isso, vou colocar a estrela, só que vou circular, né? Então essa outra operação, que é uma operação, claro que é induzida por esta, tá certo? É uma operação induzida por esta aqui, desculpa, aqui é essa operação do grupo G, tá bom? Aqui não, aqui essa operação nós estamos definindo, só que aqui eu estou operando dois elementos do grupo G. Tá? Então essa operação é bem definida, você pode mostrar que ela é bem definida, ou seja, se eu pegar dois elementos aqui, quando eu operar sempre vai estar aqui no próprio conjunto. Tá? E aí esse conjunto, agora veja bem, pegamos esse conjunto, né, das classes laterais de G em relação a H, munido dessa operação que nós acabamos de definir. Então esse conjunto com essa operação é um grupo que nós chamamos de grupo quociente. Bom, então este conjunto agora com essa operação passa a ser chamado de grupo quociente, né? E isso, né, podemos fazer definir esse novo grupo quando as classes laterais têm que ser iguais, tá certo? Porque se as classes laterais forem distintas, né, então essa operação que nós acabamos de definir, ela não está bem definida. Então, para que essa operação esteja bem definida, as classes laterais do grupo têm que ser iguais, tá certo? Então, as classes laterais à esquerda têm que coincidir com as classes laterais à direita. Tá? Então, quando isso acontece, então eu posso definir esse conjunto das classes laterais, definir essa operação, e esse conjunto munido dessa operação nós chamamos de grupo quociente. Bom, aqui, só relembrando, em Z, aqui nós temos esse grupo, aí nós temos o subgrupo 4Z, nós já vimos esse. Então, quem é o grupo quociente? Nós já vimos que Z quocientado por H, ou melhor, por Z4, por 4Z, que é o nosso Z4, que aqui é o conjunto formado por 0 barra, 1 barra, 2 barra e 3 barra. Então, nesse conjunto, como é que nós definimos a operação, né? A operação de adição? Só lembrando, olha,
para Zn, um n qualquer, então aqui nós temos 0, 1 barra, 2 barra, até n menos 1 barra. Tá certo? E aí como é que nós definimos a adição? Se eu tenho A barra somado com B barra, então nós definimos assim. É A mais B, tudo embaixo da barra. Certo? Então, essa é a mesma operação que nós definimos aqui. Isso é um caso particular, então nós podemos fazer a tábua de adição deste grupo. Aqui nós vamos fazermos então 0 barra, 1, 2 e 3. 0, 1, 2 e 3 barra. Somando aqui vamos ter 0, 1, 2 e 3. Aqui somando com 1 vamos ter 1, 2, 3, 4 mais 4 barra é o próprio 0 barra. Somando aqui então 2, 3, 0 barra e 1 barra. E por fim 3 barra, 0 barra, 1 barra e 2 barra. Tá certo? Então aqui, só para a gente mostrar que esse quociente é um grupo, veja bem, para cada elemento nós temos o inverso. Olha, veja bem, o zero, o inverso aditivo do zero é o próprio, né? Quando eu somo 0 com 0 dá 0. Quem é o inverso de 1 barra? É o 3 barra, porque quando eu somo 1 barra com 3 barra é 0 barra. Do 2 barra é ele mesmo. E do 3 barra é 1 barra. Então observe que todos os elementos desse quociente possuem inverso, né? Está fechado para adição, né? Ou seja, esse quociente unido dessa operação de adição dentro do Z barra é um grupo. Ok? Então com isso nós encerramos essa aula de grupo quociente e até a próxima.